A gente está iniciando mais uma série hoje que nós vamos falar acerca da oração, certo? Então vão ser 5 mensagens no total, tá? Hoje a gente vai fazer uma introdução ao texto e nós vamos dividir os 4 versos da oração do Pai Nosso, que vão ser as 4 reuniões seguintes, tá bom? Para começar, eu vou ler aqui Mateus 6, de 5 a 15, e que relata esse episódio, Jesus ensinando seus discípulos a orarem. Diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto e feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então o seu pai, que o observa em segredo, os recompensará. Opa! Então o seu pai, que os observa em segredo, os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para esse dia e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecaram contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Esse ensino de Jesus está, mais uma vez, no contexto ali do Sermão da Montanha. A gente já trouxe alguns estudos em cima de alguns trechos do Sermão da Montanha, né? Esse é mais um desses trechos, que fica de Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. É um trecho bastante longo, é o sermão mais extenso que a gente tem de Jesus na Escritura, é o famoso Sermão da Montanha. Até brinca-se, né? Quando alguém está falando muito, demorando, falando, ih, lá vem o Sermão da Montanha, né? É porque, de fato, o Sermão da Montanha é o mais extenso que nós temos relatado no Evangelho. Inclusive, ele é muito confundido com o Sermão da Planície, que está lá em Lucas, né? E que repete algumas das informações, alguns dos ensinos do Sermão da Montanha. Por exemplo, as bem-aventuranças. Elas aparecem no Sermão da Montanha, de Mateus, e no Sermão da Planície, de Lucas, né? O Sermão da Planície é bem mais curto do que o Sermão da Montanha. Então, a oração do Pai Nosso também aparece em Mateus e aparece em Lucas. Na versão de Lucas, está lá em Lucas 11, bem no comecinho de Lucas 11, a conversa começa com os discípulos pedindo que Jesus os ensine a orar da mesma forma que João Batista ensinou os seus discípulos a orar. E aqui na versão de Mateus, o foco é a comparação que Jesus faz com a prática religiosa dos judeus e dos gentios. A gente hoje vai tratar mais desse preâmbulo da oração. E nas próximas reuniões a gente vai tratar mais sobre a oração em si. Primeiro, então, Jesus vai afirmar que os hipócritas, e ele está falando especificamente dos fariseus, que ele sempre tratava como os hipócritas, gostam de orar em público, uma performance pública. Ou seja, eles estavam orando em busca de exibir uma religiosidade, em busca de que fossem reconhecidos como religiosos. Essa é uma lógica de autopromoção, de popularidade, certo? A gente vê isso na igreja? Gente que gosta de exibir uma espiritualidade, de repente chorando muito na frente de todo mundo, falando, nunca fala em línguas em casa, mas quando chega no culto, aí solta e tal, e aí cria uma aparência de intimidade com Deus, mas está exibindo essa intimidade.
Eu costumo dizer que a nossa relação com Deus precisa ser uma relação de intimidade. E as coisas que a gente faz na intimidade, a gente não sai fazendo na frente dos outros. O nome disso é exibicionismo, pornografia. Não é isso, não é disso que constitui o nosso louvor a Deus. Nossa relação com Deus é uma relação particular, íntima, pessoal, e ela precisa acontecer de modo particular, íntimo e pessoal. Os discípulos, segundo o que Jesus está ensinando aqui, devem orar em secreto. Ele ensina a entrar no quarto, fechar a porta e orar em secreto. E ele diz que o Pai vai ouvir em secreto. E conclui que o Pai também vai recompensar em secreto. O que significa que Deus não vai dar visibilidade para aquilo que aconteceu no particular. Deus não vai pegar a pessoa e falar, você ficou orando ali no monte sozinho, Deus vai te honrar, vai te colocar em evidência. Não, não. Ele vai te recompensar em secreto. Ninguém vai saber da recompensa que Deus te deu, porque ela acontece na intimidade. Você ora ao Pai em secreto, ele te observa em secreto e ele te recompensa em secreto. O objetivo não é tornar nada disso público, porque o que torna a espiritualidade algo público é essa ideia de culto espetáculo, essa ideia de religiosidade espetáculo. E a religiosidade de Jesus não está de acordo com essa ideia, essa lógica de exibir uma religiosidade para ser reconhecido pelos homens. É isso que Jesus critica nos fariseus. Ele diz que eles são hipócritas porque eles gostam de orar em público, porque eles gostam de exibir a sua religião. Mas quando eles fazem isso, eles já receberam a única recompensa que eles vão ter. A única recompensa que eles vão ter é todo mundo dizer: olha, esse homem é crente mesmo, hein? Parabéns, que coisa linda, né? A postura dele. Que lindo, olha que oração maravilhosa. Olha que poder maravilhoso que esse irmão tem. Olha a revelação que ele trouxe, que coisa linda. Olha como ele canta, que coisa maravilhosa. Isso já é a recompensa em si. Deus não vai recompensar nenhuma dessas ações. Se você se lembrar, houve inclusive um episódio em que Jesus menciona que no último dia, quando ele voltar para separar aqueles que são seus, alguns vão dizer assim: em seu nome nós fizemos isso, aquilo, aquele outro. E Jesus vai dizer: se afastem de mim, eu não os conheço. Ele não os conhece. E eles fizeram tudo em nome dele. Aliás, sobre fazer em nome dele, a gente vai falar na reunião da semana que vem. A segunda comparação que Jesus faz é sobre os religiosos gentios. Ele diz que os gentios também estão errados. E o que os gentios estão fazendo de errado? Recapitulando, os judeus estavam exibindo a sua religião. Os gentios estavam acreditando no poder da repetição, do ritual. Eles estavam baseados em regras de mérito. Então, quanto mais eu oro, mais eu sou abençoado. Por que eu estou passando por uma dificuldade? Porque você não ora, irmão. Se você não ora, você vai passar por dificuldade. Essa é uma regra, é uma lógica meritocrática. Evangelho é sobre graça, é sobre favor imerecido. Quando Jesus critica a prática quando Jesus critica a prática dos gentios, ele está falando da lógica dos gentios, que é de que se eles fizerem tudo absolutamente certo, Deus vai ter que recompensá-los. Você já ouviu isso em alguma igreja? Em alguma pregação? Alguém dizer, se você fizer isso, Deus vai ser obrigado a te abençoar. Porque ele prometeu o que ia fazer. Essa é a lógica dos gentios. É uma lógica idolátrica. É por isso que Deus condena a idolatria. A idolatria é o quê? É uma lógica em que, a partir do momento que eu ofereço o sacrifício para aquele ídolo, ou que eu coloco ele numa determinada posição, eu viro ele de costas, sei lá, o Buda, né? O pessoal coloca o Buda de costas, né? Se eu coloco ele numa determinada posição, ou se eu coloco uma vela acesa, ou se eu faço qualquer coisa desse tipo, aquela divindade é obrigada a me retribuir. Isso se chama idolatria. Isso se chama feitiçaria. Por que é que os evangélicos chamam o pessoal das matrizes africanas de feiticeiro? É porque a forma como as religiões de matriz africana se manifestam
em muitos casos, pelo menos na maioria dos que eu conheço, é nessa lógica de troca. Então eu faço um trabalho para aquela divindade, aquela entidade, e ela vai me retribuir com alguma coisa, né? Seja fazendo bem para alguém, seja fazendo mal para alguém, principalmente as entidades como Exu, né? Também fazem o mal, né? Se são assim solicitados. Mas a questão é que essa entidade responde a um sacrifício, a uma oferta, que pode ser uma galinha, que pode ser uma vela, que pode ser uma bebida, podem ser frutas, podem ser doces, podem ser variadas, né? Na religião de matriz africana. Mas a gente carrega essa mesma lógica muitas vezes para as nossas igrejas, acreditando que se nós jejuarmos, Deus vai responder aquilo que a gente está pedindo. Se a gente orar de determinada forma ou determinado horário, se a gente der determinada oferta, Deus vai ser obrigado a nos retribuir e nos ouvir, porque nós fizemos aquilo com diligência. Mas Jesus também critica essa prática dos gentios. Ele diz que isso não é necessário. Ele diz que o muito repetir, né, ele vai chamar de repetições tolas, vãs repetições. Esse muito repetir não vai fazer Deus nos ouvir. Porque o Pai já sabe tudo o que precisamos antes de falarmos. Espera. Se a lógica de se exibir não concorda com o Evangelho, até é mais fácil de entender, né? Uma lógica autocentrada, de autopromoção, popularidade, né? Mas também uma lógica de orar muito, jejuar muito, buscar muito a Deus, ler muito a Bíblia, também não funciona. Então por que a gente ora? Se não é para fazer Deus me responder aquilo que eu quero, por que é que o cristão deve orar? Aí a gente vai para o terceiro modelo. Jesus está exibindo aqui 3 modelos. O modelo dos judeus, principalmente os fariseus, que ele vai chamar de hipócrita. O modelo da feitiçaria, que ele vai chamar aqui de gentios, da idolatria. E o terceiro modelo, que é o modelo dos discípulos de Jesus. Como é que os discípulos de Jesus oram? Se a gente for orar esperando convencer a Deus de alguma coisa, a gente já está começando errado. Essa é a lógica dos religiosos, sejam eles os judeus ou os gentios, que baseiam na lógica de popularidade e de idolatria. Nós oramos para nos relacionarmos com o Pai. É por isso que Jesus vai ensinar os discípulos a orarem dizendo Pai Nosso. E isso no particular, sozinho num quarto, com a porta fechada. A nossa oração tem um propósito de nos aproximar de Deus. Um relacionamento não é construído só com coisas úteis, né? Não é, a gente precisa eliminar essa ideia utilitarista da nossa cabeça, né? Um relacionamento constitui de coisas muitas vezes inúteis, de conversas que na verdade não têm um propósito em si. É só um propósito de mostrar eu tô aqui, eu te amo, eu quero estar com você aqui, eu me importo com você. E essa relação do homem com Deus, do discípulo de Jesus com o Pai, também precisa estar pautada no relacionamento e não numa troca. Não é uma relação comercial. Não é uma relação meramente religiosa. É uma relação de um pai com um filho. Uma oração bem-sucedida não é aquela oração necessariamente que Deus responde. Sabe por quê? A gente às vezes acha que se Deus não respondeu, ele não se importa. Mas você que já é pai e mãe, quantas vezes você ouviu queixas dos seus filhos que você não era o momento de dar uma resposta para eles ali? Você, da sua maturidade de pai, de mãe, muitas vezes de irmão mais velho, né? Você não tem uma resposta objetiva naquele momento. Porque não é o momento de dar uma resposta objetiva. E muitas vezes o filho, o irmão mais novo, né, o sobrinho, eles não vão entender isso, né, porque eles querem, eles estão ansiosos, eles são jovens, eles querem aquilo para agora. Mas os mais maduros sabem, né, que uma relação não se constitui só de respostas objetivas. Uma relação se constitui de sentar,
rir junto, chorar junto, passar pelas experiências junto. É assim que a gente vive uma relação, um relacionamento. Um relacionamento de família, né? Então, a oração que nós fazemos não tem o propósito de que Deus nos responda necessariamente, mas tem o propósito de promover uma relação com Deus. Mostrar, eu sou teu filho, eu estou aqui, eu me importo com o que está no coração do Senhor. Eu quero abrir meu coração para o Senhor, mesmo que o Senhor já saiba. Eu quero abrir meu coração, dizer o que está aqui dentro, porque isso é terapêutico para mim. Porque isso me coloca numa relação de dependência, de amor, de afeto, de afinidade. Essa é a lógica da família e da paternidade. Então, se a primeira lógica que nós vimos, né, dos judeus é a lógica da autopromoção, da popularidade, de uma religiosidade espetáculo, a segunda que nós vimos dos gentios é a lógica da idolatria, da feitiçaria, da troca, da relação comercial. A relação dos discípulos de Jesus na oração é uma relação familiar, é uma relação de pai e filho. É uma relação que visa, é uma oração que visa construir uma relação. Ela não tem necessariamente o propósito de alcançar um objetivo prático, de conseguir um trabalho, de conseguir uma cura, de conseguir aprovação, não tem esse objetivo. Tem o objetivo de nos aproximar de Deus. Partindo para a nossa conclusão, Jesus ensinou os seus discípulos a orar do jeito que ele orava. Nos evangelhos, você vai ver diversas vezes Jesus se retirando para orar. Ele se afastava para orar. Tava a multidão, ele se afastava para orar. Tava só ele e os discípulos, ele se afastava para orar. Em um episódio, o evangelista conta que Jesus chamou alguns dos seus discípulos mais próximos junto com ele para orar. Ele queria compartilhar com eles, e aquilo acontece no Monte da Transfiguração, né? Ele queria compartilhar com eles aquele momento íntimo dele com Deus. Mas não era um espetáculo para todo mundo ver. Era para ter algumas testemunhas, alguns dos mais chegados, dos mais próximos. Isso também é muito necessário, tá? É importantíssimo que a gente aprenda a orar a Deus em particular, sozinho. Mas também é muito bom que a gente ore a Deus com aquelas pessoas mais íntimas, para se fortalecer mutuamente, para se abençoar mutuamente e por aí vai. Isso ainda está muito distante da lógica dos fariseus, que oram em pé nas praças para serem vistos. Não é esse o objetivo. O objetivo é compartilhar de um momento particular, pessoal, íntimo, com Deus e com os seus amigos mais chegados. Então Jesus faz isso. E nas poucas vezes que a gente tem acesso ao conteúdo daquilo que Jesus orou, né? Então, primeiro, Jesus ora sozinho, ele se afasta. Segundo, nas poucas vezes que nós temos acesso ao conteúdo da oração de Jesus, que algum dos evangelistas presenciou que Jesus orou, a oração dele, o teor da oração dele é a vontade do Pai. Ele não está simplesmente suplicando que o Pai faça com que os seus planos deem certo. Ele está orando ao Pai para que a vontade dele se cumpra. Muitas vezes Jesus abre o seu coração e fala da sua vontade. Olha, eu gostaria muito que fosse isso, mas que a sua vontade se cumpra, que a sua vontade seja feita. Então, a oração que nos aproxima de Deus é a oração de um filho para com o Pai. Não é uma petição, não é um pedido de alguém que está fazendo uma barganha com Deus, e nem é a exibição de alguém que quer mostrar aos outros o quão íntimo é de Deus. Mas é de um filho que está abrindo o coração para o seu pai, falando das suas dúvidas, das suas questões, das suas dores, das suas felicidades, e falando tudo isso como um filho fala para o pai. Não exigindo coisa alguma, mas sim alinhando o seu coração aos planos, expectativas, ansiedades, medos, dúvidas, instabilidades, tudo isso que nós carregamos dentro de nós. Colocando tudo isso diante de Deus,
alinhando tudo isso ao propósito de Deus para descansarmos nele. No fim das contas, o objetivo da nossa oração é que a gente consiga descansar nele. É que a gente consiga, depois de colocar tudo isso para fora, falar: pronto, não está na minha mão. Essa situação não está sob meu controle. O Pai sabe. E o Pai está cuidando de tudo. É óbvio, como Jesus disse aqui, o Pai já sabia antes de nós dizermos, né? Mas para nossa mente, para o nosso coração, é importantíssimo que a gente exponha isso diante de Deus. Porque aí essa coisa se conecta dentro de nós. E nós sabemos que o Pai está a par e se importa com tudo aquilo que nós colocamos em oração. 1 Pedro 5,7, né, diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É nessa lógica que nós oramos. Na lógica do cuidado e do relacionamento com Deus. Da nossa amizade, do nosso amor, da nossa filiação. Não somos filhos órfãos, não somos filhos abandonados, renegados, não somos mais filhos do diabo, como a gente leu recentemente, né? Quando Jesus diz aos judeus que eles eram filhos do diabo, queriam fazer as obras do diabo. Não somos mais. Nós somos filhos de Deus. O Espírito testifica em nosso espírito que nos tornamos filhos de Deus. Hoje a gente viu então como orar. Como, né? Recapitulando, não como os religiosos judeus exibindo, não como os religiosos gentios com um ritual, acreditando que seguindo o ritual eles teriam as suas orações respondidas, mas como um discípulo de Jesus, da forma como Jesus orava no particular, e colocando a vontade de Deus à frente de tudo. Agora, na semana que vem, a gente vai começar a falar sobre o que, quais as palavras, qual o conteúdo dessa oração que nós temos que levar, que nós devemos levar diante de Deus. E isso vai estar refletido nos 4 versos da oração do Pai Nosso, né? Então, a gente vai estudar um verso por semana. E enquanto isso, essa semana, a gente pode praticar, né? Não precisa das informações que a gente vai estudar na próxima semana. Começa a praticar com o que você ouviu hoje. Começa a praticar buscando a Deus no particular. Começa a praticar abrindo seu coração diante de Deus. Começa a praticar deixando de lado a lógica de que quanto mais eu orar, ou quanto mais vezes eu repetir a oração, ou se eu orar por mais horas seguidas, Deus vai ter que me responder. Abandona essa ideia, abandona essa lógica. A nossa oração precisa ser um ponto de conexão, de relacionamento. E é isso que nós vamos praticar essa semana, tá bom? E aí, cada vez mais, a gente vai perceber que o nosso coração vai estar alinhado ao coração de Deus. E é esse o propósito da oração de um discípulo de Jesus. Partindo então para a nossa pergunta, como de costume, a pergunta é um pouco longa, tá, gente? Então eu vou copiar ela aqui, colar no chat também. E aí você preste muita atenção para que a gente consiga construir algo juntos aqui. A pergunta é a seguinte: a gente viu aqui 3 visões de oração diferentes, certo? O discurso bonito para parecer um religioso na frente dos outros, que era Jesus atribui aos judeus, né? A penitência, né, para conseguirmos o que queremos através de repetição, através de seguir um ritual, que é a lógica dos gentios, que eu chamei aqui de feitiçaria, idolatria. E a terceira, que é o relacionamento com o Pai em secreto, que Jesus vai dizer que esse o Pai vai recompensar, certo? 3 formas: a do gentil, a do judeu primeiro, a do gentil e a do discípulo de Jesus. Qual desses 3 tipos de oração você foi mais incentivado ao fazer em sua caminhada na igreja? Qual dos 3 tipos? A oração que exibe uma espiritualidade, a oração que segue um ritual para obrigar de Deus a fazer, a responder aquilo que você quer, ou a oração na intimidade, em que você abre o seu coração e que você é recompensado em secreto pelo Pai? Qual dos 3 tipos de oração que você foi mais incentivado na sua vida
na igreja. E aí, se alguém já estiver falando, você aguarda, levanta a mão, se não tiver ninguém falando, pode abrir o microfone. Que bom que você chegou até aqui. É sinal que você assistiu toda a mensagem, e se você assistiu toda a mensagem, é sinal que ela te edificou de alguma forma, te levou a alguma reflexão. E queira ou não, esse é o motivo principal da gente estar aqui, gerar uma fé que é forjada na reflexão, no questionamento, na dúvida. Tanto que você deve ter notado que no final da mensagem sempre tem uma pergunta para o pessoal que está participando ao vivo interagir, compartilhar novos pontos de vista, trazer contraponto, somar a toda a ideia que foi exposta. Se por um acaso você está assistindo aqui e não viu a reunião ao vivo, você também pode interagir aqui nos comentários desse post ou mandando inbox pra gente. Te interessa participar das nossas reuniões? É muito fácil. Essas reuniões acontecem totalmente online, então você pode participar de qualquer lugar do Brasil pelo Google Meet. Para acessar é só entrar em igrejapresente.com/encontro. Salvo raríssimas exceções, as nossas reuniões acontecem todos os sábados às 20 horas. E aqui todo mundo é bem-vindo, principalmente se você não se sente bem-vindo e acolhido nas igrejas tradicionais. A gente só não é tão tolerante assim com pessoas intolerantes, e a gente só não recebe tão bem assim pessoas perfeitas, mas a gente também está aprendendo. Se você quer saber mais sobre a Igreja Presente, dá uma olhada no nosso manifesto, clicando aqui. E se você quer seguir o nosso canal e acompanhar todas as reuniões que são postadas, é só clicar aqui. No mais, seja muito bem-vindo, espero que você se sinta em casa. Um abraço, tchau, tchau!